Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos, durante este segundo trimestre de 2017, estudando as revistas da CPAD com o tema O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Erinaldo Renovato de Lima, que é pastor-presidente ali em Parnamirim, em Rio Grande do Norte. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, que traz como título Uda, a mulher que estava no lugar certo. O texto áureo está em 2º livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 24, que diz: Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Então hoje veremos aí a profetisa Uda, uma dentre as pouquíssimas mulheres que foram usadas para profetizar na Bíblia, né? Então nós vamos ver que ela se situa na época do rei Josias, que era neto do rei Manassés, que foi o pior rei de Israel. Embora sendo o pior, governou 55 anos e ainda no final da sua vida, ainda foi salvo, apesar de ter causado tanto estrago que não deu mais para consertar. O seu neto Josias foi o melhor rei de Israel, na parte de Judá, mas ele não conseguiu consertar tudo, mas foi o que mais tentou consertar, retirar a idolatria, retirar todo o pecado de todo Judá. Então se esforçou mais. Então a profetisa Uda, ela é consultada a mando do rei Josias para ver a situação em que se encontrava Judá nesta época. Ele queria fazer uma reforma religiosa, começando pela reforma do templo, e ali foi encontrada a palavra de Deus, que estava, por incrível que pareça, perdida dentro da casa de Deus. Esta palavra que deveria ser sempre lida, sempre conhecida por todos, inclusive era mandamento de Deus que fosse lida diante do povo, ensinada diante do povo, como fez Josafá em sua época, que mandou divulgar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus por toda parte. Então, o rei, um rei que começou a reinar muito jovem, com 8 anos de idade, então ele já foi, a partir daí, já foi se interessando pelas coisas de Deus. Com 16 anos já se destacava como alguém que queria seguir a palavra de Deus. Aos 26 anos é que ele vai instituir essa grande reforma. Então, um rei que ele é elogiado por Deus, e um rei que Deus traz então a mensagem a ele que não tinha mais jeito para a nação, mas que Deus ia livrá-lo de, durante o seu reinado, passar por um período muito difícil, como passaram os reis depois dele. Ele, apesar de morrer numa batalha, que não era para ele morrer na batalha, ele não era para entrar nessa batalha, apesar disso, então, ele não viu realmente o que ia acontecer de tão grave na nação dali para frente. Então foi um período de avivamento no meio de um juízo que não tinha mais jeito de ser consertado. Já estava determinado por Deus o juízo, mesmo que o rei tivesse conseguido grande feito em sua época, mas o povo estava fazendo alguma coisa pelo rei e não por Deus. O povo, na verdade, não se converteu a Deus, apenas se converteu ao seu rei. Foi um período bom, mas que não deu para recuperar, principalmente o período em que Manassés fez tudo de errado, que levou a nação a uma idolatria terrível, a práticas abomináveis diante de Deus.
O livro que foi encontrado, tem muita dúvida sobre isso, qual livro, ou se foram vários livros. O certo é que Deuteronômio é certeza que foi encontrado, porque fala aqui das maldições, e nós sabemos que as bênçãos e as maldições da aliança de Deus com o povo de Israel estão contidas lá em Deuteronômio capítulo 28. E essas bênçãos e maldições deveriam ser relembradas ao povo sempre. Então, quando o livro é encontrado, é levado o livro ao rei Josias e é falado com ele, é lido para ele o livro, e ele vê a situação terrível que se encontrava o seu povo, e ele então manda consultar a profetisa Uda. Embora nessa época existisse ali o profeta Jeremias, existia ali o profeta Sofonias, e também podemos crer que Abacuque também vivia naquela época. Mas como eles profetizavam sempre o juízo de Deus, e o rei era muito novo ainda, nós cremos que ele sofria mais a influência feminina ainda, né, dentro da sua casa, sua mãe, sua família. Então, ele preferiu ouvir uma profetisa que era famosa em sua época e acertava em suas predições, nós cremos. E o seu esposo, o marido de Uda, era funcionário do rei, ele era roupeiro da casa do rei. Então era uma pessoa de confiança e ele preferiu ouvir a profetisa Uda. E, pelo que nós vemos na palavra de Deus, realmente era uma mulher digna de confiança e a sua profecia era realmente vinda de Deus. Então ela está dividida em duas partes. Primeiro, Deus revela a ela que o juízo não tem jeito, ele virá. Tanto é que o povo depois foi levado para o cativeiro na Babilônia. E a segunda parte, Deus diz que o rei seria livre de passar por esta época tão difícil que viria sobre toda a nação. A promessa era que ele morreria em paz. O problema dele é que ele entrou numa guerra sem Deus mandar e sem consultar Deus. E acabou morrendo nessa guerra com o rei Neco do Egito. Mas não era para ele morrer assim. Mas pelo menos ele não chegou a ver o que aconteceria com seu povo. Aquele terrível cerco da Babilônia, levados cativos, nada disso ele viu. A verdade prática aí diz: quando o povo se corrompe, Deus levanta homens e mulheres como instrumentos de advertência contra o pecado. Então nós sabemos que entre o povo de Deus sempre existem aqueles que Deus chamou para advertir o povo contra o pecado. Nós estamos vivendo uma época difícil em que as pessoas amontoam, pregadores, ensinadores que querem agradar as pessoas, que querem trazer mensagens, apenas mensagens de autoajuda. Mas sempre Deus reserva pessoas que trazem as mensagens de Deus ao povo, mensagens que Deus manda realmente entregar ao povo, que são mensagens que trazem o desejo de Deus de que haja mudança, de que haja santificação, de que haja poder de Deus no meio do povo, que haja presença de Deus no meio do povo, que haja realmente conversões legítimas, que haja homens realmente de Deus, que não se corrompem, homens que não estão atrás apenas de bens financeiros, materiais, mas pessoas que desejem a glória de Deus no meio do povo, que desejem a salvação das almas, a salvação das nações. Deus sempre tem essas pessoas e sempre Deus vai enviar essas pessoas para falar à igreja, advertir a igreja, exortar a igreja. Sempre vai ter. Vamos à leitura bíblica em classe, que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 34, do versículo 22 ao versículo 28, que diz: Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim:
Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra de suas mãos. Portanto, meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu tenho ouvido, diz o Senhor: eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Então veja bem que Uda, uma profetisa que morava no subúrbio de Jerusalém, era chamada Cidade Baixa, e ela era esposa então de um homem que era roupeiro do rei. Uma pessoa humilde, simples, mas que Deus usava tremendamente para trazer mensagens ao povo. O rei, então, sabendo o que estava escrito no livro, as maldições que estavam impostas sobre o seu povo, pois quebraram a aliança com Deus, transgrediram as normas da aliança, que são as leis. Então ele sabia que o povo estava sujeito então às maldições e queria saber quando é que aquelas maldições viriam sobre o povo. Então ele manda os seus funcionários, ele manda o sacerdote Ilquias e outros funcionários até onde estava então Uda, que provavelmente profetizava em sua casa, e ali então vem a palavra de Deus para ela, e ela manda resposta ao rei, dizendo exatamente que o juízo já estava determinado, mas que Deus o livraria de passar por esse juízo. Nesta lição, então, nós teremos seguintes partes e tópicos. Primeira parte, quem foi Uda? Tópico 1, Udas. Tópico 2, atividade que exerceu. Tópico 3, Deus ouviu Uda. Na parte 2, nós temos aí, Uda vê o tempo do avivamento. Tópico 1, Josias promove verdadeiro avivamento. Tópico 2, aboliu a idolatria. Tópico 3, resgatou a lei do Senhor. Na parte 3 temos, Uda é usada por Deus. Tópico 1, a dura mensagem de Deus. Tópico 2, Uda profetiza para o rei Josias. Tópico 3, o efeito da profecia sobre Judá e Jerusalém. E nós temos aí na letra A, Josias fez uma convocação urgente. Letra B, ele subiu à casa do Senhor. Letra C, ele fez o concerto com Deus. Letra D, ele levou o povo a fazer o concerto com Deus. E ainda na letra E, aboliu por completo a idolatria. Vamos então à introdução da lição, que diz o seguinte: Uda entrou na história do povo de Judá, mas logo desapareceu após cumprir a missão árdua que Deus lhe confiara. Ela entrou em cena quando o rei Josias tomou conhecimento do conteúdo do livro da lei, que fora perdido na casa do Senhor. Ao ouvir a leitura do livro da lei e as maldições que caíram sobre o seu povo, o rei mandou consultar o Senhor sobre tamanha desgraça causada pela desobediência de Judá. E Uda, usada por Deus, proferiu terrível profecia contra Judá, mostrando que Deus iria derramar terrível juízo sobre a desobediência do povo.